A todos que nos acompanham neste programa de hoje, nós desejamos paz, nós desejamos alegria, desejamos esperança, desejamos um conforto, porque nós estamos a viver num período de tribulação, um período de crise, um período em que muitas famílias estão assoladas, desesperadas, mas a esperança está no Senhor. Nós desejamos um bom dia, desejamos uma boa disposição e desejamos uma boa edificação. Deus está conosco, Deus está a nos amparar, Deus está a trazer para nós esse espírito de unidade, espírito de sacrifício, espírito de esperança, de entrega. Então, Deus está no meio de nós. Não há equívocos, não há falta de esperança, porque as crises no mundo, na verdade, são cíclicas. De tempo em tempo, o mundo vai experimentando situações menos desejáveis. Mas o Senhor está conosco, o Senhor está sempre presente no meio do seu povo. Hoje vamos partilhar o texto do apóstolo Paulo no livro ou na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 até o versículo 27. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 até o versículo 27. Diz assim o texto: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, e em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora,
Vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai, nós estamos muito agradecidos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos agradecidos por nós termos contemplado a cada dia a Tua glória. Estamos agradecidos porque, Senhor nosso Deus, nos deu também essa oportunidade de fazermos a Tua vontade. Pai, muito obrigado neste momento. Nós pedimos que o Senhor venha edificar nossas vidas. O Senhor vem trazer uma esperança, vem trazer paz, vem trazer vida à Tua igreja. Pai querido, nós estamos gratos, Pai eterno, porque o Senhor nos colocou neste ministério, o ministério da palavra, onde nós partilhamos a Tua palavra, refletimos a Tua palavra. Muito obrigado, Pai querido. Pedimos que o Teu Santo Espírito, que conosco habita, traz para nós a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Foi um dia em que eu estava de pé na rua do comércio, no centro da cidade, do Ige, obviamente, a cidade onde nós habitamos, a cidade onde nós vivemos, e havia uma agitação política. E no meio dessa agitação eu fiquei de pé observando, contemplando a agitação que ocorria na cidade. Possivelmente estava vindo o presidente da República e estava sendo recebido pelo povo. À medida que eu contemplava, eu vi um desfile de senhoras vindo, de cor amarela, com alguns sinais, e fui observando, vi que são senhoras da IEBA. E à medida que eu fui observando, vinha um outro grupo de senhoras com lenços de uma cor que eu também me esqueço, panos, lenços da mesma cor. Aí fui observando, foram senhoras da Promaica, afetos à Igreja Católica. E aí continuei contemplando, aí vinha outras senhoras vestidas também de lenços, panos, com uma cor lilás. Aí observei, são senhoras da Igreja da CBA, a Igreja Batista, a CBA. E aí, não tardou muito, vinham outras senhoras, também vestidas com um pouquinho de amarelo, uma cor por ali, lenços, panos. Aí estavam senhoras da IERA, todas elas desfilando, participando dessa agitação política. E eu, neste dia, comecei a pensar sobre a vida da igreja. Comecei a pensar sobre a vida da igreja e me veio na mente sobre a igreja que está se tornando cada vez mais institucionalizada. Os sinais da institucionalização da igreja têm sido cada vez mais visíveis, e vão fazendo uma frente, infelizmente, contra a comunhão de pessoas ao redor de Cristo ressurreto. Vão fazendo frente, vão substituindo essa comunhão de pessoas, essa importância pela vida, vai sendo substituído pelos estatutos, pelos programas. É um sistema muito complicado que a igreja, na verdade, está ganhando, e por lideranças personalistas que constroem relacionamentos baseados ou fundamentados na hierarquia, enfim. Infelizmente, nós assistimos que a igreja cada vez mais está perdendo o foco de valorização da vida e está se tornando mais instituição do que vida. Infelizmente.
O apóstolo Paulo aqui traz para nós uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra que contrapõe a dimensão institucional da igreja. Esse texto, ele trata sobre a unidade da igreja, esse texto trata sobre a diversidade, unidade na diversidade, isso é facto. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, na verdade, precisa ser compreendida como uma comunidade de vida. A igreja de Cristo deve ser compreendida, deve ser entendida como uma comunidade de vida. Paulo, nesse texto, traz a figura do corpo vivo para a igreja. Paulo vê a igreja como um corpo vivo. Vê a igreja como um corpo em perfeita unidade. Vê a igreja como um corpo em perfeita comunhão. E essa comunhão histórica, em estreita harmonia entre os cristãos. Porque ele vê que a igreja é um corpo com muitos membros, mas todos os membros unidos. Essa unidade é expressão de vida. Porque o corpo vivo é um corpo unido. Unido. Diz o apóstolo Paulo: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, e em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. Esta é a forma como o apóstolo Paulo vê a igreja. Uma perfeita unidade, uma perfeita comunhão histórica, uma estreita harmonia entre os cristãos. Paulo aqui nesse texto destaca 2 fatores de vida e que estão intimamente ligados à unidade. Primeiro, ele diz que em um único corpo todos nós estamos unidos. A unidade em Cristo. Todos foram enxertados em Cristo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, ricos e pobres. Todos estão enxertados em Cristo Jesus. Esta unidade em Cristo é o fator de vida da igreja. A igreja ganhou vida a partir do mistério da cruz. Na cruz de Cristo, toda a humanidade foi alcançada. E a igreja hoje tem vida porque está unida em Cristo Jesus. Então, esse é o primeiro fator que Paulo destaca, a unidade em Cristo Jesus. Paulo destaca também a unidade no Espírito como segundo fator de vida, a vida da igreja. Unidade no Espírito. Diz Paulo que todos foram batizados e bebem em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Todos bebem em um único Espírito. Então Paulo destaca esses 2 fatores. 2 fatores de unidade. Unidade em Cristo e unidade em Espírito. Apocalipse 7, capítulo 9, ele diz que nações, tribos, povos, línguas, unidos glorificando a Cristo entronizado. Todos unidos. É interessante que a igreja, nesse sentido, é superação. A igreja é superação do tribalismo. A igreja é superação do regionalismo. A igreja é superação das diferenças ou indiferenças produzidas e impostas pela cultura e outras formas de vida. A igreja é superação. O que quer dizer que a resposta de Deus para o tribalismo,
A resposta de Deus para o regionalismo, a resposta de Deus para o racismo e para demais formas de vida produzidas pelo inferno é a igreja. A igreja é a resposta de Deus. Porque a igreja é uma comunidade de vida que congrega gregos, judeus, escravos, livres, pobres, ricos, todos unidos ao pé da cruz, enxertados em Cristo, bebendo num único Espírito. É a igreja. Paulo destaca também que a igreja é uma comunidade em missão. A igreja é uma comunidade em missão. Terminou a era de missões. Terminou a era de missões. Hoje temos uma nova compreensão sobre missões. A igreja não faz missões. A igreja, na verdade, está em missão. Porque o termo missões tem muita carga histórica e cultural dos povos. Missões traz esta consciência de ganhar almas e construir templos, plantar igreja. Missões é uma engrenagem que cada dia se torna muito complicada, porque exige uma máquina muito grande de propaganda para mobilizar as pessoas, mobilizar missionários, mobilizar profissionais, encontrar recursos. É uma máquina muito grande. Recursos para construção de compra de terrenos, construção de templos, e enfim. É essa a ideia de missões. Missões é tem essa carga cultural porque ela surge num período colonial, em que havia uma corrida na conquista de povos, corrida na colonização. No meio dessa agitação, no meio desta corrida colonial, aí estava também os interesses religiosos, alcançar povos não alcançados. Enquanto os políticos iam para civilizar os povos, os religiosos iam para doutrinar os povos. É missões. Hoje a era de missões acabou. Estamos ganhando uma nova compreensão sobre a vida da igreja. A igreja não faz missões. A igreja está em missão. A igreja está em missão. É missão porque missão é o processo natural da vida da igreja. Porque a igreja, na verdade, segundo esta visão do apóstolo Paulo, a igreja é um corpo com muitos membros. E cada membro do corpo foi colocado no corpo segundo a graça do próprio Deus, segundo o desejo do próprio Deus, desempenhando funções variadas. Cada membro do corpo desempenha uma função. Então, muitas funções no corpo, mas uma única missão. O corpo só tem uma única missão: manter o corpo vivo e viver. A igreja só tem uma missão. Deus disse que tem uma única missão no mundo: reconciliar todas as coisas, reconciliar toda a criação para si mesmo. Hoje nós já não mais nessa compreensão de ir pregar para a salvação das pessoas e
e plantar igrejas. Hoje estamos nessa compreensão de nos espalharmos por todos os lados, fazendo discípulos. Nos espalhar por todos os lados, fazendo tudo para a glória de Deus. Nos espalhar por todos os lados, reconciliando as coisas, fazendo tudo para a glória de Deus. Este é o caminho hoje da igreja, porque plantar igreja é um processo natural. A igreja surge naturalmente aonde estiver discípulos de Jesus. Nós nos movemos fazendo discípulos. E à medida que nós vamos fazendo discípulos, a igreja vai se plantando naturalmente. Nós não saímos para plantar a igreja, saímos para fazer discípulos. E a consequência direta de fazer discípulos surgem as igrejas. Nós não vamos fazer projeto de plantar igrejas. Vamos fazer projeto de fazer discípulos. Ao fazer discípulos, as igrejas vão surgindo naturalmente. Onde estiver 2, 3 em meu nome, aí eu estou no meio deles. Diz a palavra, diz o Senhor Jesus. Então a igreja não faz missões. A igreja tem uma única missão. A igreja está em missão com Deus. Nos livros da teologia diz que a missio Dei, a missão de Deus no mundo. E a igreja está nesta missão de Deus no mundo. A igreja está em missão. Então é isto que o apóstolo Paulo, na verdade, coloca aqui. Que o corpo não é apenas uma unidade viva, mas também este corpo está em missão. Por último, Paulo olha para a igreja como uma comunidade de partilha. Uma comunidade de partilha. O apóstolo diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. No versículo 25 ele diz: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Versículo 26, quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Aí está a verdadeira igreja. Despida desta carga institucional e começa a valorizar relacionamentos amorosos, começa a valorizar a vida. A palavra ou a expressão que podemos destacar aqui é uns pelos outros. Uns pelos outros. Símbolo de um verdadeiro pastoreio. Uns pelos outros. Então a igreja é uma comunidade de partilha. A partilha acontece por intermédio do pastoreio. Porque a igreja não é pastoreada por um homem, por um pastor. A igreja é pastora de si mesma. A igreja pastoreia-se ela mesma. É uma ilusão pensar que eu sou o pastor da igreja. A igreja é pastora de si mesma. Nesta visão do apóstolo Paulo, a igreja é pastora de si mesma. Porque a igreja pastoreia-se ela mesma, uns pelos outros.
Diz o apóstolo Paulo, versículo 25. A igreja é pastora de si mesmo, vivendo na base dos mandamentos recíprocos, uns pelos outros, mandamentos recíprocos. O que quer dizer que a igreja aconselha-se ela mesma. Aconselhai-vos uns aos outros. Admoestai-vos uns aos outros. Orai uns pelos outros. Confessai vossos pecados uns pelos outros. Esse é o pastoreio que ocorre na igreja. E este é o verdadeiro pastoreio. Por isso, como comunidade de partilha, a igreja pastoreia-se ela mesma. Como comunidade de partilha, a partilha acontece por intermédio de um verdadeiro pastoreio, uns pelos outros, por intermédio de mandamentos recíprocos, uns pelos outros. A igreja é uma comunidade de partilha porque a partilha acontece na participação conjunta. Versículo 26, o apóstolo Paulo diz que quando um membro sofre, todos sofrem juntos. Quando um membro é exaltado e honrado, todos se alegram com este membro. É verdade, isso é profundo e muito profundo. Isso é participação conjunta, isso é comunidade. O que quer dizer que as alegrias e tristezas partilhamos. Partilhamos nas alegrias, partilhamos nas tristezas. Cria essa interdependência. Somos generosos uns com os outros. Atos capítulo 4, versículo 34 a 35. O texto diz que não havia escassez naquela comunidade, porque as pessoas partilhavam a vida uns com os outros. As pessoas partilhavam, eram generosas umas com as outras. E não havia escassez. A igreja não é uma comunidade orgulhosa. A igreja não é uma comunidade onde os programas, os estatutos falam mais alto do que a vida e os relacionamentos. Não é. Dentro da igreja o que mais vale são relacionamentos. É essa valorização da vida. Essa participação conjunta. A igreja é uma comunidade de partilha. Partilha nas tristezas, nas alegrias. Partilha nas dificuldades. Generosos uns com os outros. O apóstolo Paulo diz que somos coparticipantes nas tribulações. Coparticipantes nas tribulações. 1 Pedro 1, 5 e 6. Somos coparticipantes nas tribulações. Esta é a vida da igreja. A igreja é uma comunidade de vida, onde Deus dá resposta ao mundo tribalista, dá resposta ao mundo racista, dá resposta ao mundo regionalista, dizendo que todas as tribos, todas as línguas, todas as nações são unidas em Cristo, bebendo de um único Espírito, glorificando a Deus, ao único Deus, que merece nossa exaltação, nossa glorificação. A igreja é uma comunidade em missão, porque Deus tem uma missão no mundo, reconciliar todas as coisas para si. Aí está esse nosso despertamento da missão integral da igreja, um evangelho integral, um evangelho que alberga todas as dimensões da vida humana e não só salvação de almas. É esse evangelho, e Deus está nessa caminhada do mundo, reconciliando toda a sua criação para si. Deus tem uma missão no mundo e a igreja está em missão com Deus.
porque a igreja é uma comunidade em missão. É uma comunidade em missão. A igreja é uma comunidade de partilha, partilhando a vida uns pelos outros. É isso que faz a igreja. É essa esperança que nós temos. E essa esperança que nos faz permanecer dentro da igreja. E que espero que Deus possa abençoar sua vida com essas palavras. Em nome de Jesus. Amém.